Oi pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar sobre a criação. Encontra-se em Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e a separação e a porção seca. Assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente nela está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, e o menor luminar para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai vós, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. A criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, réptil e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai vós, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus:
Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dê semente, se vós hão para mantimento, e todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim foi, e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Irmãos, eu li sobre a criação em Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso nos fala que no princípio, no início da criação, Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há, não é? Criou tudo que neles há e nos criou semelhante a Ele. E nos abençoou dizendo para nós multiplicar, encher a terra, para nós dominar sobre os mares, os animais dos mares, né? Sobre outras várias coisas. E Ele santificou o sábado, que foi o último dia da criação. Tchau, irmãos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um que assistiu o vídeo até o final. Em nome de Jesus.